bênção. Irmãos, o pregador desta noite é o meu irmão, o missionário Kleber Kraus. Esse povo pequenininho fala daqui de baixo mesmo, aqui baixinho assim, mas é porque ele tem como se locomover, ele gosta de falar andando, e ele vai usar da palavra agora à noite. Que Deus abençoe a vida dele. Ele é da Igreja Presbiteriana de Limeira, em São Paulo, a igreja do meu colega de CNE, Jonas Zuski. E ele tem ido a muitos lugares falando do amor de Cristo, depois de um voto que ele fez com Deus, depois de passar por um vale sombrio, difícil, e ele decidiu então gastar os seus dias pregando o Evangelho, e ele veio aqui a Salvador pela primeira vez para dar esse testemunho. Boa noite, igreja. Mais uma vez é com grande alegria que retorno aqui ao púlpito, desde hoje de manhã. Aqueles que estiveram aqui nesta manhã puderam ouvir um testemunho, e aqueles que estão aqui essa noite vão ouvir o mesmo testemunho. Só que de manhã eu tive 40 minutos conforme combinado com o reverendo Itamar. Espero que não tenha estourado não, né? Mas hoje, agora, nesse momento, à noite, ele pediu, agora você pode fazer ele completo. Agora é 1 hora que nós queremos convidá-los para este culto, para esse testemunho, e com alegria, porque eu estava confessando aqui ao reverendo Itamar. Quando eu vou aos lugares, a gente pensa que está indo para abençoar, né? Eu saio daqui de Salvador, eu saio da Igreja Presbiteriana da Bahia, abençoado. A igreja de vocês é uma bênção, é uma igreja que abençoa. Eu saio daqui transbordando o Espírito Santo. Eu saio daqui realmente cada vez mais vibrante, pelo carinho que eu vejo com que vocês têm com o pastor de vocês, com o carinho que eu vejo que o pastor tem o carinho com vocês. Essa troca de carinho é uma coisa muito, realmente impactante, quando a gente vê amor sendo liberado. E eu vi o carinho que vocês tiveram comigo, a maneira como vocês se achegaram hoje de manhã comigo, agora quando eu cheguei aqui. Realmente eu saio daqui, gente, muito abençoado. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de voltar aqui à noite. Agradecer novamente ao reverendo Itamar pela oportunidade de estar aqui na tua igreja nesses 2 períodos. E gostaria de convidar os irmãos para estarmos orando juntos neste começo. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Que essa alegria continue permanente aqui nesta casa, ó Pai, e que teu Santo Espírito venha trabalhar nessa noite em nossos corações, Pai. Nos incomode, Pai. Nos faça tomar posturas e atitudes diante do Senhor nesta noite. Que a gente venha sair daqui, Pai, impactados não pelo pregador, mas pela tua palavra. Pai, que nesta noite saímos daqui muito melhores do que entramos. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmos 18, versículos 3, 4, 5 e 6, depois pula para o 17, 18 e 19. Tá certo essa água aqui, pastor? Pode tomar? É que está meio turvo. Água de coco? Ah, então não avisaram. Falaram, eu pedi água mineral, me deram água de coco. Eu estou olhando para a água aqui, estou falando, rapaz, que água meio esquisita. Mas deve estar abençoada, né? Amém. Água dos santos, dos orixás, estou fora. Água abençoada, né, gente? Salmos 18 diz, invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram
e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Pula para o 17, 18 e 19. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Amém? E Ele se agradou de mim e de uma pessoa que não merecia o mínimo de agrado por parte de Deus, porque quem fala com vocês essa noite não tem nada a ver com Kleber de novembro de 2005, que era um cara orgulhoso, arrogante e prepotente. Eu tenho um escritório de seguros em Limeira. Se eu tivesse que contratar um negro, eu não contrataria, porque eu era racista. Se eu tivesse que contratar um deficiente físico, muito menos, porque além de ser preconceituoso, ainda fazia piadinha com eles. Eu era um ateu. Eu não acreditava em Deus. Como queria acreditar no ser que eu não via, e Jesus Cristo, sendo que nem mesmo Ele escreveu a sua própria história. Eu era esse Kleber que no dia 3 de novembro de 2005, vai para uma pequena cirurgia no Hospital Unimed de Limeira, uma cirurgia simples de hérnia de hiato. Eu tinha muito refluxo, eu tinha muita azia, muitas pessoas têm esse problema, muitas pessoas fazem essa cirurgia. E logo de manhã, no dia 3, eu vou para a minha cirurgia, sem nunca ter orado. Porque eu não tinha intimidade e relacionamento nenhum com Deus. Fui ao hospital, fiz a cirurgia de manhã, à tarde chega o médico e disse: Kleber, a tua cirurgia foi um sucesso. E quando nós não acreditamos em Deus, nós temos que acreditar em alguma coisa. Em quem que eu acreditava? Nos médicos, na ciência. Não que nós não devamos acreditar nos médicos e na ciência, mas não colocar o médico no lugar de Deus. Aí sim, maldito do homem que acredita no homem. E o médico chegou no meu quarto, disse que essa cirurgia foi um sucesso de bate-pronto. Eu falei para ele: tenho certeza, eu acredito em você. Mas ele falou: Kleber, no final da tua cirurgia teve um problema. Eu falei: diga, doutor. É que estava sendo feita por vídeo a sua cirurgia, no final da sua cirurgia o seu baço estourou. E nós tivemos que arrancar toda a aparelhagem, abrir a sua barriga e arrancar o seu baço. Eu falei assim: esse foi o sucesso da tua cirurgia, doutor. Você me arrancou o baço. E para quem não sabe, o baço é um fator de imunidade do ser humano. Quando você retira o baço, a tua imunidade vai a zero. Imagina um ateu na casa da bactéria, que é o hospital, sem o baço para fazer imunidade. Está feito um prato de desgraça. Mas o médico disse: Kleber, daqui a 2 dias eu vou te dar alta. E dentro de 2 dias estava eu na minha casa sem nada pedir a Deus. Chegando em casa no sábado, com fortes dores abdominais, a minha barriga no domingo inchou, endureceu. Na segunda-feira, quase sem fôlego, eu ligo para o médico, ele disse: corre para o hospital. Eu corri para o hospital, tinha uma tomografia marcada, eu a fiz à tarde, à noite chega o resultado junto com o médico. Kleber, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar não. Pensei, né? Sucesso da minha cirurgia, ele me arranca o baço. Uma notícia não muito boa, doutor. Diga. Pelo resultado da tomografia, estamos achando que você está com uma pancreatite, uma inflamação no pâncreas. E teremos que fazer um tratamento intensivo com você. Falei: tudo bem. Quanto tempo vai durar o tratamento? Que remédio que eu vou tomar? Que hora que eu vou embora? Eu falo: não, você não entendeu. Médico, quando fala para a gente tratamento intensivo, ainda mais dentro do hospital, entre parênteses, UTI. E aquele ateu, sem baço, na casa da bactéria, vai também para a UTI com muito medo, com muito pavor. Chego lá, eles fazem todos os procedimentos, me furam para tudo quanto é lado, sonda para tudo quanto é lado. Passei a noite na UTI. No dia seguinte, o meu pai foi me ver, a minha esposa foi me ver. E foi feito, você tem uma ideia, eu sou casado, eu tenho 3 filhos. Thalita, 17 anos, Mariana, 8 anos, e Pietro, 7 anos. Na época, a Mariana tinha 4 anos e o Pietro, 3 anos. Minha esposa foi me ver, terminou o horário de visita, uma febre de 42 graus. E o médico viu que piorou a noite e falou: Kleber, vamos para a sua 2ª cirurgia. Mais uma vez, medo, pavor, temor tomou conta de mim, mas vai, Kleber, para a 2ª cirurgia. E lá no centro cirúrgico eu pego a minha primeira sepsemia, infecção generalizada de todos os órgãos.
Estava na UTI e, pasmem, meus irmãos, dentro de uma semana eu consegui sair da sepsemia e consegui sair da UTI, voltei para o quarto sem nada pedir a Deus. Mas Deus tinha o seu recado na minha volta, seu primeiro recado para mim, através do Ministério de Capelania Evangélica, que lá em Limeira é administrado pela Igreja Presbiteriana Central, a qual eu tenho muito orgulho, eu tenho muita alegria de poder falar desse ministério, porque a Central lá de Limeira administra isso, mas ele é indenominacional. Eu estava até conversando com o reverendo Itamar, eu acho que vocês deveriam começar a pensar em fazer um curso de capelania evangélica aqui na cidade de Salvador, que vocês vão ver que vão ser bênção pura. Eu digo isso porque eu sou fruto do Ministério de Capelania Evangélica. E dentro desse ministério está inserido um grupo chamado Arautos da Paz. 6 homens que cantam em capela nos corredores dos hospitais lá da cidade. E naquele dia eles estavam cantando no corredor do Hospital Unimed e entraram no meu quarto e cantaram para mim, calmo, sereno e tranquilo. Mas quer saber? Eu não estava nem aí, porque eu também sou músico. E como músico, o que estava mais me importando era a musicalidade deles, era a afinação deles, que era uma coisa lindíssima. Mas a mensagem em si, que quiseram me trazer, eu não dei o devido valor. Saíram no quarto, fortes dores abdominais retornaram, fortes a ponto de eu ter que tomar morfina a noite inteira. No dia seguinte, uma tomografia marcado, eu a fiz, à noite chega o resultado junto com o médico. Kleber, eu tenho péssimas notícias para te dar. Pensei, né? Sucesso é minha cirurgia e me arranca o baço. Uma notícia não muito boa me manda para UTI. Péssimas notícias, doutor? Ele falou, na tua segunda cirurgia, quando nós abrimos a tua barriga, nós retiramos 2 litros de pus dentro dela. E pelo resultado da tomografia, voltou daqui a 30 minutos no centro cirúrgico para a sua 3ª cirurgia. Mais uma vez, medo, pavor, temor. Mas vai, Kleber, para a 3ª cirurgia. O médico disse que foi um sucesso. Mas eu voltei para a UTI. Voltei para a UTI, passado mais uns 2 dias, os médicos chegam do meu lado e falam assim, Kleber, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim, qual que você quer primeiro? Eu falei assim, doutor, de todas as notícias que o senhor já me deu, dá boa primeiro. Ele falou assim, você não está com pancreatite. Eu falei, oba, beleza, ótimo. Fala ruim, você está com uma infecção hospitalar da bactéria Pseudomonas, ultra, multi, super, hiper resistente. Eu falei assim, e agora, doutor? Ele falou assim, agora você vai ter que ter muita calma, você vai ter que ser muito sereno e você vai ter que ter uma tranquilidade muito grande. Eu falei, epa, já me deram esse recado antes e eu não dei o devido valor. E como eu já tinha aberto a barriga 3 vezes, o médico deixou um ponto aberto para que se tivesse que sair alguma secreção, iria sair através daquele ponto. E uma dessas noites o enfermeiro foi fazer o curativo, ele apertou, era para sair secreção? Saiu um pouco de secreção. Aí ele deu um aperto um pouco maior, saiu um pouco mais de secreção. Aí ele deu um aperto, gente, começou a sair uns negócios dentro de mim assim. Sabe aqueles miúdos de frango? Começou a sair, eu olhei aquilo e falei, vixe, vou morrer. O médico viu aquilo, pegou a tesoura, médico com a tesoura na mão, pá, a seco, nem anestesia. Ali já sujou eu, a cama, o chão, tiveram que chamar a limpeza do hospital. E depois de ter tomado um delicioso banho de leito, quem nunca tomou um banho de leito aqui, minha gente? É muito bom experimentar. Isso é compaixão. Porque o primeiro banho de leito a gente nunca mais esquece. Porque você dentro de uma UTI com ar-condicionado a 19 graus, isso é, frio. Você tomando banho de canequinha. Pelado, nu, pessoas diferentes mexendo em você. Cadê o orgulho? Cadê a arrogância? E cadê a prepotência? Naquele momento caiu tudo por terra. E eu vi que eu não era absolutamente nada. E depois de estar limpo, o médico chega do meu lado, eu muito curioso pergunto para ele, doutor, eu vou morrer? Ele disse, eu não sei. Ele falou, Kleber, você teve uma fístula. Calma que eu explico. Fístula é você ter o intestino, ele racha ou ele fura. E aquilo que está dentro do intestino vaza para dentro da barriga. Isto é uma fístula. E vazou tudo que precisava de vazar. 3 cirurgias, dor, sofrimento e meu coração nada de cera quebrantado. Mas Deus tem os seus meios. Porque eu estava com o buraco da barriga aberto, onde você via funcionando o meu intestino normalmente. E como vazou tudo que precisava de vazar, eu já estava há algum tempo sem
tomar nenhum tipo de líquido, sem comer nada, o que começou a vazar? Ácido gástrico. E aquilo ardia e doía horrores. E o médico, vendo aquilo lá, colocou uma tal de sucção 24 horas. O que era isso? Toda vez que vazava o ácido gástrico, aquilo lá chupava para um vidrinho que ficava atrás de mim, e que ele ligou uma sucção que ficava 24 horas. Imagina, gente, eu já estava dentro da UTI, com medo, pavor, e ainda ele me liga uma sucção 24 horas que ficava 24 horas. Psh! Quem que conseguia dormir? Eu comecei a ficar mais apavorado ainda, mais nervoso ainda, e o médico deu um comprimido para que eu relaxasse. Estava aí a sacada de Deus. Porque naquele momento, eu comecei a ficar mais reflexivo. E eu estava com uma sonda nasogástrica que entrava no meu nariz e até a boca do estômago, que era para tirar a pressão do estômago. Mas o que estava acontecendo é que estava voltando secreção pela sonda. Mau sinal. E o médico disse: Kleber, se isso não melhorar até amanhã, nós vamos conversar. Ali, meus irmãos, foi como se tivesse tirado o meu chão. Eu perdi a noção e o direito do dia seguinte. E Deus começou a trabalhar comigo naquele momento. Porque através do nosso orgulho, da nossa arrogância e da nossa prepotência, nós não imaginamos que nós magoamos, ferimos e machucamos as pessoas. E pela nossa falta de humildade, nós não pedimos ou nós não aceitamos perdão. E Deus começou a trabalhar comigo através do perdão. Porque naquele momento, fora do horário de visita, eu pedi para ver os meus pais. E os médicos permitiram. Dentro de alguns instantes, lá estavam os meus pais aos pés do meu leito. Foi aonde eu olhei para os meus pais. Eu abracei os meus pais. Eu chorei com os meus pais e eu pedi perdão para os meus pais do filho que eu tinha sido. Foi uma bênção na minha vida. Quantas bênçãos que nós não perdemos em nossas vidas por esse orgulho besta de não pedir ou de não aceitar perdão. Meu pai, antes de ir embora, falou: filho, você vai receber uma visita essa noite. Eu falei: mas será? Mas lá estava eu, reflexivo no meu leito. Quem que chega do lado do meu leito? Um padre. O que ele foi fazer lá? Extrema-unção. Olha o recado que Deus manda. Se você morrer, se você morrer, se você morrer. Ele foi embora, eu senti um alívio muito grande. Mas Deus tinha o seu segundo recado para mim naquela mesma noite. Porque eles não puderam adentrar dentro da UTI. Mas, na porta da UTI, lá estava o grupo Arautos da Paz. E cantaram para mim: conheci o mundo mau. Conheci o mundo mau. E com ele seus adis, me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis. E aquele cântico dizia que eu estava sujo, mas que Deus me aceitava daquela mesma forma, porque Ele já tinha me limpado com o sangue de Cristo. E naquele momento, aquela música penetra os meus ouvidos, e o Espírito Santo meu coração. E naquele exato momento, eu me rendo à cruz do Calvário. Eu me rendo à chamada irresistível de Jesus, colocando Ele como único e Senhor Salvador da minha vida. E ali mudou toda a minha natureza de criatura para filho. E foi a primeira vez que eu orei. Foi a primeira vez que eu tive intimidade e um relacionamento com Deus, a qual dizia que eu estava envergonhado de tantas blasfêmias e perseguições feitas contra Ele, mas eu não tinha mais direito ao dia seguinte. E que se eu morresse em seus braços. Mas se eu sobrevivesse, eu estaria levando o nome dele aos 4 cantos do mundo. E é por isso que eu estou aqui esta noite. Pela graça e misericórdia de Deus. Porque naquele momento é feito um pacto, uma aliança de Deus comigo, não eu com Deus, porque meu coração é corrupto e enganoso. Mas pacto, aliança que Deus faz conosco, ninguém mais nos separa dele, que está em Romanos 8. Versículos 38 e 39, que diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está aqui, pacto e aliança, que ninguém mais vai nos separar deste amor.
E interessante foi que não foi porque eu me rendi à cruz do Calvário, a chamada de Cristo na minha vida, que eu sabia que as coisas iriam mudar, porque o meu destino já estava traçado. Eu já estava dentro de uma UTI, eu não poderia arrancar a aparelhagem dando tchau para todo mundo e ir embora, não. Porque muitas pessoas pensam que a partir do momento em que se rendem ao chamado de Jesus, estão libertos de tribulação, lê do engano. Porque a partir do momento em que Jesus te chama, Ele também te convida para ser soldado na batalha espiritual dele. E aí nós vamos ver o que é ter tribulação. Mas também nós vamos ter o grande prazer de ver o que é ter tribulação, com Ele ou sem Ele. Porque com Ele a vitória ganha. Sem Ele nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o dia seguinte chegou e nada mudou. E o médico disse: Kleber, vamos para a sua 4ª cirurgia. Conforme diz um presbítero da minha igreja, um cientista que ficou por 10 anos na NASA, muito conhecido no nosso meio, Adalto Lourenço. Inclusive, estava falando com o Daniel Sacramento, ele entrevistou ele semana passada, que vai passar nos próximos programas de Verdade e Vida, Adalto Lourenço. Ele pertence ao meu grupo de discipulado. E ele diz, como cientista, que quem tem medo não tem paz. Quem tem paz não tem medo. E a única pessoa que pode te trazer paz é Jesus Cristo. E mais ainda, um cientista diz que a Bíblia é o único livro, historicamente, teologicamente e cientificamente perfeito. É por isso que eu tenho tanto zelo pela palavra. É por isso que eu fiquei 3 anos fechado toda segunda-feira das 8 à meia-noite com esse grupo de discipulado, para que realmente eu pudesse entender quem é o ser de Deus, os atributos de Deus, quem é esse Deus que nós estamos prestando culto, porque Deus não quer nenhum fanático do lado dele. Deus quer pessoas que prestem um culto racional, em espírito e em verdade. E somente através da Bíblia, o entendimento da Bíblia, é onde nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. É somente por ela, é onde nós não seremos enganados. E eu fui para a minha cirurgia em paz. Fiz a minha 4ª cirurgia, voltei para a UTI. Aí os dias foram passando e as coisas foram piorando, a ponto de começar a grudar no intestino, com o intestino chamado de aderência. Voltou novamente secreção pela sonda. O médico disse: Kleber, vamos para a sua 5ª cirurgia. Fiz a 5ª cirurgia, voltei para a UTI. Voltei para a UTI, os médicos chegaram do meu lado e falaram assim: Kleber, como que você está? Eu falei assim: como que você gostaria que eu estivesse? Sendo que faz mais de 20 dias em que eu não vejo os meus filhos. E a conversa parou por ali. E lá na UTI lá de Limeira tem 4 camas comuns de UTI e o isolamento da UTI. Quem está no leito comum de UTI já está numa draga danada. Imagina quem vai para o isolamento da UTI. Naquela noite a minha cama começa a movimentar-se. Toda vez que isso acontecia, porque eu ia embora da UTI. E naquela noite, eles entraram comigo no isolamento da UTI. Perguntei para Deus: será o fim? Porque o único exemplo que eu tinha, entrou vivo e saiu morto. Mas Deus tinha resposta para mim no dia seguinte, porque quando nós oramos, nós gostamos de respostas imediatas de Deus e esquecemos que o tempo é de Deus. E no dia seguinte, começa uma movimentação dentro da UTI. O horário de visita era das 3h30 às 4h, 2h da tarde. Começa uma movimentação e quem que entra dentro do isolamento da UTI? Mariana, 4 anos. Pietro, 3 anos. E agora eu falo particularmente ao coração dos pais. Porque os nossos filhos nos veem como heróis. Pessoas que jamais irão cair. Pessoas que jamais serão derrubadas. E eu fiquei muito preocupado. Porque eu estava vendo que os meus filhos estavam vendo o herói deles caído. O herói deles derrubado. Até que o meu filho chega do meu lado e fala: papai, como que você está bonito hoje? E a minha filha chega do meu lado e diz: papai, eu te amo, mesmo assim. E ali Deus falando comigo: se queres entrar para o meu reino, entre como uma criança. E mais ainda, Deus estava proporcionando o que aconteceu entre eu e os meus pais. Estaria acontecendo entre
eu e os meus filhos. Porque como um bom ateu, eu era um cara totalmente ausente da minha casa. Saía de casa 7 horas da manhã, voltava ao meio-dia, saía meio-dia e 15, voltava às 11 horas da noite por ganância, querendo ficar rico. Eu tinha todas as chances do mundo de ver os meus filhos crescerem e eu não dei valor. No momento em que eu mais queria ficar com os meus filhos, Deus não deixou para que eu desse valor à família. Mas só que teve mais ainda. Naquele momento que Deus estava proporcionando que o que aconteceu entre eu e os meus pais acontecesse entre eu e os meus filhos, estava em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, o último versículo do Velho Testamento, antes dos 400 anos de silêncio, que diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Filho, quem sabe o teu pai não está esperando um telefonema seu do outro lado da linha, pedindo: papai, me perdoa. Quem sabe, pai, não é você que está precisando chegar no seu filho e dar um telefonema para ele e dizer: filho, me perdoa. Quem sabe não é o marido para a esposa para o marido, pedindo perdão, liberando perdão. Coração de pais aos filhos e coração de filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ferir a terra é ferir onde nós temos as plantas dos nossos pés. Ferir a terra é onde nós moramos, é o nosso lar. Se nós não convertemos os nossos corações aos nossos filhos, e os nossos filhos não tiverem os corações convertidos aos pais, Deus irá ferir a terra com maldição. Portanto, que esta noite eu sair daqui, se precisar liberar perdão, libere perdão, porque nós não temos direito ao dia seguinte. Tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui essa noite, gostaríamos de pedir perdão para alguém, e que hoje é tarde demais. Ele não faz parte mais da nossa vida aqui na terra. Eu já estava algum tempo dentro da UTI. Voltei para o quarto, dia 15 de dezembro, dia 23 de dezembro, o médico entra no meu quarto e de supetão fala para mim: Kleber, eu vou te dar alta hoje. Eu estava com o buraco da barriga aberto. Eu olhei para o buraco, olhei para o médico e falei: doutor, e o buraco aqui? Ele falou assim: fica tranquilo que o buraco vai junto. Eu falei: lógico, mas ele vai fechar. Eu falei: você o que é, doutor? Eu entrei aqui ateu, só acreditava no Senhor. Eu me converti. Tá difícil de acreditar no Senhor agora. Eu falei: não, pode ir embora para casa que vai fechar. Passei o Natal, passei o Ano Novo em casa. Dia 10 de janeiro o buraco fechou. Dia 11, debaixo do buraco, começou a inflar que nem se fosse uma bexiga. A enfermeira que vinha fazer os curativos diariamente olhou para aquilo e falou assim: isso vai furar, viu? Não fala isso. Liga para o seu médico. Liguei para o meu médico, ele corre para o hospital. Na hora que eu levantei, pum, estourou. Como se fosse uma boca de copo de novo, né? Você lembra aquela vez que eu falei para vocês que estourou uma fístula em mim, que vazou ácido gástrico, porque eu não tinha comido nada, não tinha bebido nada, né? Dessa vez eu tinha comido arroz, feijão, o que eu mais lembro de uma alface, que saiu inteira. Eu fui para o hospital, cheguei lá, as mesmas determinações médicas anteriores: você não pode comer, você não pode beber, você não pode andar e você não pode virar, nem para a sua esquerda e nem para a sua direita, por 30 dias. Meus irmãos, isso não é ser realmente abençoado por Deus? Tanto é verdade que abençoado e sustentado por Deus, porque tanto é verdade que nenhuma ferida eu tive. Mas o que Deus queria falar comigo na minha volta ao hospital? Porque a primeira vez que eu adentrei ao hospital, adentrei ateu, saí convertido, voltei cristão, evangélico, protestante. Mas o que Deus queria falar comigo naquele momento? É que problemas são cíclicos. Uma hora você está empregado, outra hora não. Uma hora você tem dinheiro, outra hora não. Ou uma hora nós temos saúde, outra hora não. Nós, cristãos, protestantes, crentes, evangélicos, estamos libertos de não termos doença. Não é isso. Mas o que não pode ir e voltar da nossa vida é
a nossa fé, é a nossa credulidade, que está aqui em Jó, capítulo 5, versículos 17 e 18, que diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo mata. Ele fere e as suas mãos curam. E é nesse Deus que eu voltei acreditando plenamente que Ele tinha aberto a ferida, mas Ele tinha um propósito para isso, Ele iria fechar aquela ferida. E eu fiquei 30 dias imóvel, e aquilo que era uma boca de copo ficou uma cabecinha de agulha. O médico entra no quarto, né? Falou: Kleber, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Se continuar assim, daqui a 2 dias eu vou te dar alta. E o médico saiu do quarto e o buraco abriu. O buraco abriu e começou a vazar de novo. Meu pai, vendo aquilo, chamou o médico. Ele não tinha nem saído do hospital ainda, ele estava na porta do hospital. Ele retornou para o quarto, viu aquilo, falou: Kleber, vamos para a sua 6ª cirurgia. Vai, Kleber, para a 6ª cirurgia. Volta para a UTI, volta para o quarto. E os dias estavam indo bem. Passado mais alguns dias, dia 21 de fevereiro, meu aniversário, o médico entra de supetão no quarto e fala: Kleber, eu preciso de falar com você. Eu pensei que ele fosse me cumprimentar pelo meu aniversário. E o médico disse: Kleber, daqui a 30 minutos no centro cirúrgico para a sua 7ª cirurgia. Eu falei: que é isso, doutor? Hoje é meu aniversário. Ele falou: sim, ganhou de presente uma cirurgia. Vai, Kleber, para o centro cirúrgico, porque Deus tinha um recado para mim na minha volta. Porque foi a cirurgia mais simples, só durou 3 horas. E quando eu voltei, eu não voltei para a UTI, eu voltei para o quarto. Aí no quarto tinha algumas bexigas, os médicos, os enfermeiros, os meus pais, os meus irmãos, a minha esposa, os meus filhos cantando parabéns a você nessa data querida, e cai a noite. Cai a noite e Deus falando comigo. Porque no ano anterior, como um bom ateu, picanha e cerveja na faixa na minha casa. Lotado de pessoas que a minha esposa não sabia nem quem era. E naquela noite, Deus falando comigo: cadê todo mundo? Cadê as pessoas que estavam com você no ano anterior? Não tinha absolutamente ninguém. Do meu lado direito, os meus pais e os meus irmãos chorando. Do meu lado esquerdo, a minha esposa e os meus filhos chorando. E a palavra do Senhor diz: aonde está o seu maior tesouro? É onde está o nosso coração. Porque aonde está o nosso coração é onde nós vamos amar e ser amado verdadeiramente. E aí foram passando os dias, aí as coisas foram piorando, a ponto de começar a necrosear meu intestino, furar para tudo quanto é lado. O médico falou assim: Kleber, sem condições, vamos para a sua 8ª cirurgia. Eu estava muito fraco, debilitado fisicamente, edificado pela fé, mas fraco fisicamente. Já tinha emagrecido 25 quilos. E eu me dirigi ao centro cirúrgico e lá eu choquei 3 vezes. Fui ressuscitado por choque e entrei em coma. Eu gosto muito de tratar desse assunto porque eu posso tratar com muita propriedade desse assunto. Porque comigo não teve nada na teoria, comigo foi tudo na prática. Comigo eu estive em coma. Eu posso falar para vocês que eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvida a respeito de o coma. O que é o coma, como fica a pessoa no coma. Então presta atenção, que o coma é: você dorme e se Deus assim quiser, você acorda. Ponto. Decepcionei alguém? Alguém estava esperando algo mais do que isso? Salmos, capítulo 3, versículo 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Nós não podemos ter dúvida que Deus nos sustenta no nosso sono e no nosso coma, e ainda mais no Salmo 23, 4, que nós sabemos de cor e salteado, mas às vezes não entendemos a profundidade dele, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Nós não podemos ter dúvida que Deus está conosco no nosso sono, no nosso coma e no vale da sombra da morte. Lá está Deus. Nós não podemos ter essa dúvida, porque Deus quis, eu acordei. Tem gente que sai do corpo, entra no túnel, vê a luz no fim do túnel, sai do túnel, cumprimenta os outros do outro lado e volta. Mentira. Falsos profetas, gnósticos e místicos que estão infiltrados, sabe aonde? Dentro da igreja.
Porque quando Paulo tratava desse assunto nas Escrituras, ele não falava para fora da igreja, ele falava para dentro da igreja. Por isso, Jesus não estava brincando quando ele disse orai e vigiai. Orai, intimidade e relacionamento com Deus. Vigiai, não durma, faça a tua parte, leia e medite na Bíblia. Porque Deus quis, eu acordei. E quando você acorda, você está escutando melhor. E toca o telefone. Toca o telefone, a pessoa que atende fala: quem quer saber sobre o senhor Kleber? Aí eu fiquei atento, né? Senhor Kleber sou eu. Olha, doutor, a gente não sabe se ele passa dessa noite. Falou: será que é comigo o negócio mesmo? Aí passou a enfermeira na frente, me deu um sinal, eu dei um sinal para ela. Falou: Kleber, calma, que você está na UTI da Unimed. Eu falei: ufa, ainda bem que eu não estou no necrotério, né? Mas avisa a pessoa lá que eu acordei. Voltei para o quarto, saí da UTI, voltei para o quarto. E quando eu voltei para o quarto, a minha mãe me fez uma indagação muito interessante. Ela falou assim: filho, você gostaria de estar no lugar em que você está ou no lugar em que eu estou? Debate pronto. Falei para ela: lógico, no lugar que a senhora está. Porque aqui faz mais de 5 meses que eu não como, não bebo e não ando. Quando eu não estou no quarto, eu estou no centro cirúrgico, quando eu não estou na UTI. A senhora está andando, bebendo, comendo e saindo daqui, indo lá para fora conversar com as outras pessoas. Ela falou: é? E você gostaria de estar vendo o seu filho do jeito que eu estou vendo o meu? Ali eu vi que, nós pensamos conforme o nosso umbigo, o nosso bel prazer, aquilo que nos satisfaz. Esquecemos que pessoas que nos amam verdadeiramente não nos gostariam de nos ver naquela situação. E mais ainda, a cruz era minha, a cruz é de cada um. Ninguém pode emprestar e deixar de carregar. Eu vi que realmente a cruz era minha, porque eu não queria ver o meu filho no lugar que ela estava vendo o filho dela. E passado mais alguns dias, a minha mãe volta a falar comigo. Mãe, quando fala as coisas, sai de baixo. Minha mãe olhou para minha barriga e falou assim: filho, a sua barriga está inchada. E como todo bom filho fala para a mãe: mamãe, você não sabe de nada. Aí entra o médico no quarto, olha para minha barriga e falou assim: Kleber, sua barriga está inchada. Fala: o senhor também pegou a tesoura. Médico com a tesoura na mão, eu com o buraco da barriga aberta. Ele dá um pique debaixo do buraco, um pouco mais no meio, e no final, eu estava sangrando, eu estava com hemorragia interna. Vou contar um negócio para vocês, meus irmãos: sangue fede mais do que fezes, carniça pura. Eu não estava aguentando o meu fedor. O médico pegava uma toalha esterilizada, colocava na minha barriga, aquilo em 3 segundos enchia de sangue, ele jogava num saco preto e aquilo fedia horrores, e Deus falando comigo: Kleber, você não é nada, Kleber. Kleber, você é um trapo de imundícia, Kleber. Kleber, você não pode nada, Kleber. Mas eu dizia: mas tudo posso naquele que me fortalece. Não é posso ter ou posso ser, mas tudo posso suportar naquele que me fortalece. Depois de 1 hora, ele conseguiu estancar o sangue e disse: se isso não melhorar, amanhã nós vamos conversar. E o dia seguinte chegou, nada melhorou, ele disse: Kleber, vamos para a sua 9ª cirurgia. Deus tinha um recado para mim no centro cirúrgico, porque no momento em que ele disse que eu precisava da 9ª cirurgia, tinha uma pessoa que estava me visitando lá no quarto, e ela falou assim: doutor, o Kleber só um milagre. Ele falou assim: milagre por quê? Eu não acredito em milagre. Aí ele manda chamar a enfermeira: fulana, prepara o Kleber daqui a 30 minutos, mais uma cirurgia nela. Ela falou: doutor, o Kleber só por Deus. Ele falou assim: por Deus nada, é pelas minhas mãos. Gente, aquela hora deu um gelo. Eu até falei com Deus: Deus, tudo bem, entrei aqui ateu, me converti. Agora você me colocou na mão de um ateu? Misericórdia. Saiu lá, eu para o centro cirúrgico, porque Deus tinha um recado para mim lá. Cheguei lá, o anestesista falou assim: não, Kleber, eu não posso te dar a 9ª anestesia geral. Eu já te dei 8, você chocou 3 vezes na última e entrou em coma. Eu vou te dar uma hack na espinha. Falei: só está faltando essa mesma, né? Vamos lá. E eu precisei de ficar sentado, porque o que eu vou falar para vocês também não tem nada de gnóstico e místico também não. Porque no momento em que ele me colocou sentado, eu vi uma pessoa diferente na minha frente. Diferente porque o que mais me chamou a atenção é que todo mundo no centro cirúrgico usava verde, e esse camarada estava de azul. A primeira coisa que eu pensei: erraram o uniforme do cara. Eu abaixava a minha cabeça e ele olhando para mim. Até que vem a máscara anestésica e eu adormeço com aquela pessoa olhando profundamente nos meus olhos. Adormeço com aquilo, faço a 9ª cirurgia, volto para a UTI, volto para o quarto. Quando eu estava voltando para o quarto,
Eu estava com aquilo na minha cabeça e o médico disse, eu falei para o médico a característica da pessoa, né? Ele falou assim, Kleber, na minha equipe não tem ninguém com essa característica. E nem no hospital. Êxodos 23, 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado. Deus proporcionou que eu ouvisse do médico que ele não acreditava em milagres. Deus proporcionou que eu ouvisse do médico que quem iria operar seria ele. E Deus mostrou claramente quem é que estava no comando, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Verbo, quem é o Sou, que é aquele que manda e comanda as nossas vidas. Inclusive, tinha escolhido aquele médico para me operar. Até o médico diz que nessa cirurgia ele foi iluminado. Porque todas as vezes que eu voltava para o centro cirúrgico, eu voltava para fazer uma tal de anastomose. O que era isso? Ele cortava o que estava ruim no intestino, unia e ele mesmo costurava com a mão dele. Dessa vez ele foi iluminado para não colocar a mão dele em mim. E ele usou a técnica de grampo cirúrgico. O único lugar que ele pôs a mão dele foi numa interal, uma sonda que ficava do lado externo do meu intestino, que é por onde eu me alimentava, porque eu não podia comer e beber nada pela boca, através de uma seringa. E o procedimento é para fazer 4 pontos no local, e ele fez 6 para garantir. Me fechou de baixo até em cima, me enviou para o UTI e voltei para o quarto. Estava indo tudo muito bom, estava indo tudo muito bem, o médico entra no quarto e fala, Kleber, se continuar assim agora, daqui a 2 dias, eu vou te dar alta. Por que ele foi falar isso? Ele saiu do quarto, eu espirrei, escutei um barulho na minha barriga. Meu pai estava junto comigo, falou que não tinha ouvido nada, eu adormeci, depois de 1 hora eu acordei ofegante, meu pai vendo aquilo, chamou a médica da UTI, ela foi no quarto, me colocou de costas, já estava preta nas minhas costas. Aí ela já me levou para a tomografia para saber se estava vazando alguma coisa, constatou o vazamento, lá direto para o centro cirúrgico para a minha 10ª cirurgia. Conforme diz Toninho Menezes, Antônio Carlos Fonseca de Menezes, grande pregador da IPB de Contagem, ele diz o seguinte, que Deus trabalha conosco para depois trabalhar através de nós. Isso quer dizer que aquela cirurgia era em mim, mas não era para mim. Porque no momento em que o médico, quando ele se dirigia ao centro cirúrgico, com a certeza que tinha aberto uma nova fístula, a grande surpresa que quando ele abriu a minha barriga pela 10ª vez, é onde ele não tinha colocado a mão dele, estava cicatrizado. E aonde ele tinha colocado a mão dele, mesmo dando 2 pontos a mais para garantir, tinha se soltado. E ele viu que o sucesso da cirurgia não dependia mais das mãos dele. E ele fez o mesmo procedimento, usou o grampo cirúrgico, me fechou de baixo até em cima, me enviou para a UTI, voltei para o quarto. Meus irmãos, nesse momento, terminaram o número de cirurgias. Salmos 118, versículos 18 e 17 diz: O Senhor me castigou muito, mas não me levou à morte. Não morrerei. Antes, viverei e contarei as obras do Senhor. E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque acabado o número de cirurgias, o que sobra? Reflexões. A primeira, família. Onde que vocês acham que, nesses 180 dias que eu fiquei internado, 48 na UTI, 8 em coma, aonde que eu evacuava? Na cama. Quem me limpava? Os enfermeiros? Sim, com muito amor, carinho e dedicação. Mas eram funcionários da área. Eram profissionais da área. Os meus pais. Depois de 35 anos, os meus pais voltaram a me limpar. Por isso eu digo a vocês, jovens, mocidade, meus irmãos, minhas irmãs, honrem sempre os teus pais, porque eles podem não estar do lado de vocês nos momentos mais alegres da tua vida, mas nos momentos mais duros, mais tristes, mais difíceis, quando vocês abrirem os teus olhos, vocês vão enxergar os pais de vocês ao lado de vocês. Amor ágape, amor incondicional. A minha esposa, Deus proporcionou que eu visse quem era aquela mulher que um dia ele tirou ela da casa dos pais dela e eu da casa dos meus pais e de 2 corpos, fazer uma só carne.
que era aquela mulher que também me limpou todos os dias, e estava sempre do meu lado no momento em que eu vomitasse, que eu sempre passava muito mal. Lá estava ela segurando a minha cabeça, para que no momento em que eu vomitasse, eu não engolisse e engasgasse com o meu próprio vômito. Quem era aquela mulher que estava comigo tanto na saúde quanto na doença, tanto na alegria como na tristeza, e que Ele uniu e homem jamais iria separar. Por isso hoje eu louvo a Deus, porque a promessa de Deus na minha vida é a mesma para a tua vida, meu irmão. Porque quando Ele resgata, Ele restaura a tua vida. Ele não quer só você, meu irmão e minha irmã. Ele quer você, o teu lar e a tua descendência. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Você lembra que, vou falar agora sobre religiosidade. Você lembra que eu falei para vocês que eu era um cara racista? Quem vocês acham que Deus colocou do meu lado para cuidar de mim nesses 6 meses? Um negro e uma negra. Deus falando para mim: demita-os, mande-os embora, não aceite que eles cuidem de você. Remissão, meus irmãos. Deus permite aos seus remissão. Você lembra que eu falei que eu era um cara que era preconceituoso e fazia piadinha com deficiente físico? Como que vocês acham que eu saí do hospital depois de 6 meses sem andar? Porque aquilo que você usa, o cérebro protege. Aquilo que você não usa, o cérebro esquece. Como eu saí do hospital? Em cadeira de rodas. E por lá fiquei 4 meses. Deus falando comigo: ri agora, Kleber. Faça piada da sua própria desgraça. Remissão. Porque se Jesus falou para Pedro: Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama por 3 vezes para mim. Ele falou 10 vezes: Kleber, você acredita em mim? Realmente, Kleber, você acredita em mim? Tem certeza, Kleber, que você acredita em mim? E quando eu me coloquei 100% nos braços de Jesus, Ele terminou a obra que Ele tinha começado. Porque quando Deus resgata, restaura e edifica, Ele faz 100%. Por isso, Ele não quer 99% da nossa adoração. Ele quer 100% para que toda a honra, todo louvor e toda a glória seja dado para Ele. Portanto, meus irmãos, não desista e não temam as tribulações. Você lembra que eu falei que a 10ª cirurgia era em mim, mas não era para mim? Dia 19 de abril. Aniversário da minha filha, estava fazendo 5 anos de idade. E eu pedi para minha esposa levar um presentinho no hospital para que eu pudesse dar para ela. E ela foi receber o presentinho, eu dei para ela, ela falou assim: papai, não vai ter festinha hoje, né? Eu falei assim: não, filha. Ela falou assim: não tem problema, papai, porque a minha maior festa seria se o senhor voltasse hoje para casa. E eu falei assim: filha, ore. Ore que eu tenho certeza que Deus vai ouvir as tuas orações. E ela foi embora, se despediu de mim. E no dia seguinte, dia 20 de abril, o médico chega no meu quarto e fala: Kleber, eu preciso falar um negócio com você, mas eu não quero que você fique fazendo muita pergunta para mim não, porque eu não tenho muita resposta para te dar. Porque o que não aconteceu em 6 meses, de 10 dias para cá, as coisas vieram melhorando. Para vocês terem uma ideia, eu fazia exame de sangue 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Ele disse: o que não aconteceu em 6 meses, em 10 dias para cá, as coisas vieram melhorando. Mas, de ontem para hoje, eu estou com o teu último exame de sangue aqui na minha mão. Não me pergunte por quê, cara. Mas você está curado. Não me pergunte por quê. Porque eu estaria assinando o seu laudo de óbito, porque a doença que você teve, chamada peritonite bacteriana capsular, na história de Limeira até hoje ninguém teve. No HC de São Paulo, 5 casos, os 5 morreram, não aguentaram a 4ª cirurgia e morreram na primeira sepsemia. Você teve 10 cirurgias, 3 sepsemias e você é o único sobrevivente para contar a história. Mas eu quero te pedir um favor. Eu falei: diga, doutor, na hora que você sair daqui, procure uma igreja e pergunte para Deus: por que você está vivo? Porque quando você sair daqui, eu também vou procurar uma igreja e perguntar para Deus: por que Ele deixou
uma pessoa que não acreditava em milagres, ver um milagre acontecer na minha frente. Porque com você foi inconteste, Kleber. Com você, o milagre aconteceu. Por isso, meus irmãos, não temam as tribulações, conforme está aqui em Tiago 1, versículos 2, 3 e 12, que diz: meus irmãos, tende motivo de toda alegria, passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha como que ele fecha no 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele não prometeu nem ouro e nem prata, mesmo ele sendo dono do ouro e da prata, mas o que ele nos prometeu, o que ele tem conosco é a coroa da vida, a vida eterna do lado dele. Essa é a nossa maior riqueza. Portanto, não temos deserto. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, como você conseguiu se chegar aqui até hoje? Como que você se conseguiu chegar aqui até agora? Como que você veio para cá essa noite? Eu não sei, mas uma coisa eu digo: não temas o deserto. Não temos o deserto, porque quem leva a gente para o deserto não é o diabo, porque ele não tem esse poder não, viu? Quem leva a gente para o deserto é o mesmo Deus que um dia libertou o povo dele do cativeiro, e por lá deixou o povo dele por 40 anos, mas tiveram a terra prometida. Foi para o deserto que Deus mandou o filho dele. O que diz as escrituras, que depois de ter sido batizado no Jordão, o mesmo Espírito que o batizou no Jordão, o levou para o deserto, isto é, Deus levou o próprio filho dele no deserto. E somente depois de passar pelo crivo do deserto, é que começou o ministério de Cristo na terra, porque é lá que Deus quer colocar um crivo na nossa vida. É lá que Ele quer mostrar a nossa pequenez e a nossa incapacidade de sairmos do deserto sem a presença dEle, porque Ele tem a chave da entrada e da saída do deserto. E é lá que Ele quer pôr um crivo na nossa vida. Uns no corpo, como no meu, com a minha barriga totalmente dilacerada, uns no coração, na mente, na alma. Não importa. O que importa é que todo o crivo de Deus é importante para que quando nós olharmos essas marcas, a esse crivo que Deus colocou na nossa vida, é Deus falando aos nossos ouvidos: filho, vá e não peques mais. Portanto, nessa noite, eu quero fazer um desafio chamado de desafio de Daniel. Não se deixe mais contaminar pela comida do rei. Quem essa noite que está aqui, que não está à espera de um milagre, que atire a primeira pedra. Quem aqui essa noite não está à espera de um milagre da cura, sua ou de quem você ama tanto? Uma cura não somente do corpo, também da alma. Quem não está à espera de um milagre nesta noite? Que milagre que você quer? Porque o mesmo Deus que um dia operou um milagre na minha vida, é o mesmo Deus que se encontra aqui esta noite. É o mesmo Deus que inclina os seus ouvidos e ouve a oração do povo que o clama pelo seu nome. É o nosso Deus de ontem, de hoje e de sempre. Que milagre que você quer? Milagre da libertação, pessoas envolvidas com álcool, drogas, prostituição, pessoas encarceradas. Um consolo? Pais que choram pelos seus filhos que ainda não tiveram o prazer de ter o primeiro encontro com Cristo, ou se já tiveram, se desviaram do caminho. Esposas que choram pelos maridos, maridos pelas esposas, lares destruídos. O que você quer? O mesmo Jesus que um dia disse ao cego de Jericó: que queres que eu te faça? É o mesmo Jesus que diz todos os dias para nós: que queres que eu te faça? Que milagre que você quer? Ou o milagre da qual eu digo ser o maior dos milagres, que é o milagre da conversão, porque na igreja estamos lotados de pessoas convencidas e poucos convertidos. Porque o convencido sabe que Jesus é o único Senhor Salvador. Mas o convertido, além de saber disso, sabe que se Deus mandar você andar sobre as águas, você vai andar sobre as águas e não vai morrer afogado. Porque o nosso foco não é Pedro que andou e caiu, mas é Jesus que andou sobre as águas. Que milagre que você quer?
Você que não está à espera de nenhum que atire a primeira pedra. Mas a você que está à espera desse milagre. Que o Espírito Santo esteja incomodando o seu coração nesta noite. Para que possamos tomar atitudes e posturas diante do Senhor aqui agora. Porque cada um de vocês se tornaram pessoas indesculpáveis. E que essa noite é uma noite de decisão. Porque nem eu, nem você, nós não temos direito ao dia seguinte. O dia da decisão é agora. É hoje. É neste momento. É o grande desafio feito pelo Espírito Santo em tua vida. E você que quer aceitar esse desafio, você que está à espera de um milagre, enquanto o grupo de louvor estiver aqui tocando e cantando para vocês neste último cântico da minha apresentação, eu quero fazer esse desafio a vocês, para que você dê esse testemunho. Você que está à espera desta cura, você que está à espera de uma libertação, você que chora, Deus quer enxugar as tuas lágrimas. E a você que quer tomar uma decisão nessa noite, se você estava ainda indefinido, se eu vou ou se eu não vou tomar a atitude, que essa noite Deus esteja falando ao seu coração, para que você tome a atitude correta na tua vida. Abra o teu coração, porque é Ele que está à porta e bate, porque Jesus não invade nada. Ele é muito educado, Ele bate e Ele pede licença para entrar naquilo que é dele. E quando Ele entrar, meu irmão, eu digo isso por mim, quando você abrir o teu coração, Ele vai entrar e vai ceiar na tua casa, isto é, Ele vai fazer festa na tua vida, Ele vai te trazer alegria na tua vida, mas para isso, Ele diz, abra a porta. E você que nesta noite quiser abrir a porta, quiser vir à frente, enquanto o grupo de louvor estiver tocando, venha, não se constranja, estamos na casa do Senhor, e estaremos orando com vocês, em nome de Jesus.